Vamos falar um pouco mais sobre saúde e qualidade de vida? Sim, aqui no nosso espaço do podcast Abram, ou videocast, como você queira chamar, nós estamos recebendo todas as personalidades e as pessoas ilustres que passam pelo 28º Congresso Brasileiro de Nutrologia. E agora a gente vai conversar com a doutora Rita de Cássia Saliani Ferrari, acertei a pronúncia. Ela é médica, geriatra e nutróloga. Ela é formada pela Universidade Federal de São Paulo, fellowship no Geriatric Medicine Program da Universidade da Pensilvânia e é responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Marjan Pharma. Marjan, que está presente aqui no 28º Congresso Brasileiro de Nutrologia, com lançamentos e produtos extremamente importantes. Aliás, a gente acabou de assistir um simpósio sobre este tema. Doutora Rita, seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui com a gente. Uma satisfação muito grande estar aqui, ver o quanto esse congresso e a nutrologia cresceu desde que eu me tornei nutróloga. Sabia que eu fui uma das primeiras nutrólogas, né? Na época, acho que foi ano 2001, né? Que eu comecei a estudar vitaminas e minerais, me interessei pela nutrição e existia a especialidade, que assim, a nutrologia, realmente o Dr. Durval Ribas Filho é uma sumidade, né? Em relação à nutrologia. E eu lembro naquela época de assistir diversas aulas também do Dr. Durval, me interessei bastante e tirei essa especialidade. Porque principalmente no idoso, que foi a minha primeira especialização, a nutrição já se tornava algo essencial. E naquela época eu também trabalhava na Marjan, que estava, na realidade, estudando vitaminas e minerais para longevidade. E tudo calhou, né? Então calhou o estudo, né, das vitaminas e minerais, a primeira formação em idosos e depois a nutrologia. Foi um encontro de fatores altamente possíveis e satisfatórios na sua carreira, que a Sim, trouxe aqui hoje. exatamente. E o que é que a Marjan está trazendo, doutora, para o nosso congresso? Então, a Marjan está trazendo um produto extremamente novo, que é o Biota 25B. E nesse simpósio satélite, nós tivemos o outro produto que foi lançado na pandemia, foi a primeira mecobalamina sublingual, né, que é para deficiência de B12 e para pessoas também que não conseguem absorver via oral, porque a via oral, a absorção da vitamina B12, ela é diferente da absorção, por exemplo, de uma vitamina C, de uma vitamina D. Ela é um sistema muito complexo. E quando você tem qualquer interferência nesse sistema de absorção, você utilizando a via oral não adianta. Você só poderia utilizar a intramuscular. Então, quando eu iniciei na Marjan, eu comecei a estudar produtos que, na realidade, fossem importantes para atender uma necessidade não tão bem atendida no nosso mercado. E a mecobalamina, que é a vitamina B12 ativa sublingual, foi uma delas, porque você utilizando por via sublingual, a absorção é igual ou superior à injetável. E sem ter o problema, né, das agulhas, das dores, nem todo paciente gosta, né, de tomar aquela injeção de vitamina B12, que não é muito gostosa, né, de se Isso. utilizar. Então, nós tivemos esse simpósio satélite, que foi do Dosemash, né, que é a B12 sublingual, e do Biota 25B, que é um probiótico que tem a maior concentração do mercado, 25 bilhões de 4 cepas estas aprovadas pela Anvisa. Então, é uma satisfação muito grande você trazer produtos inovadores, produtos com conceitos diferentes e que visam atender uma necessidade da nossa população. Aliás, estes dois produtos foram apresentados neste simpósio pelos doutores Durval Ribas Filho, que é o presidente da Abram, e também pela doutora Marcela Garcês Duarte, que é diretora Abram, e falou sobre os probióticos e falou sobre o Biota 25B. Exatamente. E aí falaram muitas coisas importantes que eu não sabia. Por exemplo, que quando a gente faz uso, já vou voltar na vitamina B12, doutora, mas quando a gente faz uso de algum tipo de medicamento para a microbiota,
é importantíssimo que se preste atenção na dosagem das tais unidades formadoras de colônia. É importantíssimo se atentar, doutora Rita, para a quantidade. E aí, a doutora Marcela colocou na sua palestra que o Biota 25B, ele tem essa quantidade, sem a necessidade de ficar tomando umas doses maiores. Exatamente. Para fazer essa mesma quantidade. Por que é importante ter essa quantidade de unidades? É muito importante ter esta quantidade. O que ela estava falando de cada cepa teria que ter no mínimo 3 bilhões, né, de unidades formadoras de colônias. E o nosso produto ele tem 25 bi, ele tem tem 6,25 de cada cepa. E muito importante também, que a doutora Marcela frisou, é que nem todo probiótico serve para tudo. Então, o probiótico ele tem o gênero, a espécie e a cepa. É igual, por exemplo, nós somos todos Homo sapiens, mas cada um é diferente. Então, nosso código genético é que nos faz diferente. No probiótico é o mesmo. Então, você tem, por exemplo, Lactobacillus acidófilos MCFM, Lactobacillus acidófilos LA14. Eles são diferentes. Não é porque o acidófilos, os dois são acidófilos, eles são iguais. Então, precisa se atentar, principalmente no nosso país, que nós temos uma legislação sanitária muito boa de suplementos alimentares. Ela é referência em muitos locais. Você precisa ter cepas aprovadas na Anvisa para você poder ter o produto acabado. E o nosso produto tem as 4 cepas aprovadas na Anvisa com o claim específico de saúde gastrointestinal. Por que que isso é importante? Porque o probiótico, ele tem uma função específica. Então, vão ter probióticos que vão ter uma função, por exemplo, para o eixo cérebro-intestino. Vão ter probióticos que vão ser para o trato gastrointestinal. Probióticos que são para a flora vaginal. Porque, até como a doutora Marcela falou, nós somos constituídos, a maior parte, por micro-organismos. Então, você precisa utilizar um produto que sirva para aquele fim. E esse produto é bastante interessante porque ele melhora a disbiose. A disbiose é um companheiro que está do nosso lado, porque existem vários fatores que contribuem para a disbiose. Então, estresse é um deles. Quem não tem estresse hoje em dia, estresse contribui para a disbiose. Alimentos ultraprocessados. A gente não vive no nosso dia a dia, nós não vivemos no nosso dia a dia só cultivando e comendo o que nós cultivamos. Seria o ideal ter uma dieta igual a Okinawa, por exemplo, onde as pessoas são bem longevas e as pessoas não têm esses problemas de disbiose. Mas nós não estamos em Okinawa, estamos no Brasil. Então, nós precisamos tomar um probiótico a longo prazo que não deixe com que tenhamos essa disbiose, que é o desequilíbrio da nossa flora. Porque em todos nós temos micro-organismos bons, micro-organismos ruins. A disbiose é quando você tem o excesso dos ruins. Mas a disbiose no nosso dia a dia é um companheiro do nosso lado. Né? São muitos fatores que contribuem para ela. Então, vamos lá, doutora Rita. O Biota 25B, ele pode ser utilizado, ele pode ser aproveitado, prescrito, enfim, para quais dessas condições? Ou ele é indicado para todos esses eixos que a senhora se referiu? A todas as condições que provocam uma disbiose, que são muitas. Síndrome metabólica, diabetes, é uma causa de disbiose e também uma consequência da disbiose. Então, pessoas que são obesas, sobrepeso, estão fazendo dieta, seria também muito bom utilizar a Biota 25B, porque o sobrepeso, a obesidade, ela pode ser tanto a causa quanto a consequência da disbiose. Até tem pesquisas recentes que falam que mulheres utilizando anticoncepcional oral também têm uma tendência a ter disbiose. Então, é bastante interessante. E um outro ponto que o Dr. Durval falou, anticoncepcional oral e a deficiência de B12. Então, você acaba juntando. Colocando ambos. E aí, no caso, a B12 pode ser administrada junto com o Biota B25. Sim, pode. Sem problema nenhum. Complementando o outro, doutora. E são absorções diferentes. A B12 tem uma absorção pela via sublingual, que é imediata, como se fosse a parenteral. Isso. E o Biota 25B
pela via oral. Oral. E aí, a doutora falou das mulheres, por exemplo, que estão com disfunção hormonal tomando anticoncepcional, é isso? Sim, anticoncepcional, aparentemente, estudos recentes indicam que ele altera, pelos níveis de Microbiota. estrógeno, a microbiota intestinal. E as mulheres na menopausa? Também. Mais As do que mulheres na indicado. menopausa, por um outro motivo, não as que tomam TH, mas esse desequilíbrio hormonal que ocorre na menopausa e que leva à depressão, por exemplo. A depressão, eixo cérebro-intestino, está ligado também. Então, assim, é extremamente importante, obviamente, você precisa ir no médico, fazer um exame diagnóstico correto, Sim. verificar outras causas para aquele problema, mas você não pode também deixar de pensar nas alterações da microbiota como causa de determinadas doenças. E aí tratá-las devidamente. É possível fazer uso desses medicamentos como prevenção ou eles são apenas para tratamento? A disbiose, por exemplo, que eu acho, que eu acredito por tudo que eu li, que é muito difícil você não tê-la no nosso dia a dia. Uma dieta rica em açúcares, ou você vai numa festa, tudo ali você está contribuindo para a alteração da sua flora, um uso de antibiótico. Então, é muito difícil, eu tomaria continuamente. O Dosemax seria para tratamento da deficiência de B12. Você precisa ter a deficiência de B12. E a deficiência de B12 ela é muito comum. Dependendo das causas da deficiência de B12, então, idoso tem bastante deficiência de B12. E se você não trata, você não pensa no idoso que ele pode ter uma deficiência de B12, você pode achar que ele tem uma doença de Alzheimer, por exemplo, e ele tem uma deficiência de B12. Você tratou aquela demência causada pela deficiência de B12 e ele volta ao normal. Se não, na realidade, se não demorar muito, porque se demorar muito também vira irreversível. Então, sempre precisa pensar em todas as causas. Uma deficiência de B12 causa uma alteração neurológica e se você não tratar a tempo, ela é irreversível. Por exemplo, o uso da metformina, que é bastante comum para diabetes, causa depressão de B12. O uso dos inibidores de bomba de próton, por exemplo, pantoprazol, omeprazol, causa depressão De B12? de B12. Uau! Eu sei que o paciente bariátrico, ele tem Também. uma alta deficiência de B12. Ele tem deficiência de várias vitaminas e não adianta tomar a vitamina B12 via oral, justamente por todo o complexo de absorção. Sim, que aí é eu já soube que necessário. eles tomam sempre via muscular. E aí, no E caso agora da é solução, sublingual. sublingual, vai sofrer muito menos, doutora. E eu já ouvi também, muito recentemente, que a doutora falou da questão do estresse, né? Então, que nós estamos mais estressados, nós estamos mais transtornados com ansiedade, isso também provoca a deficiência de B12? A ansiedade e o estresse? Não, a ansiedade provocar a deficiência de B12, não. Isso não acontece. Tá. Mas a ansiedade e alterações da microbiota intestinal podem estar Ligadas. relacionadas. Muito bem. Muito obrigada, doutora, pela Eu que presença, pelas agradeço. explicações. Sucesso no congresso com a Muito Marja. obrigada, e esse congresso está demais, alto nível e um congresso imenso, e isso faz com que cada vez mais os jovens médicos se interessem pela nutrologia, o que é muito bom. Muito obrigada.